por exemplo, eu tenho uma ação trabalhista que me dá aí 120 mil, por exemplo. E na minha ação, eu tenho a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Eu tenho ali a garantia. Aí no momento que eu faço o princípio do acordo, aquele processo todo eu entrei no acordo, vamos ver. Aí a empresa vai lá, a gente vai recuperação, não cumpre o acordo. Aí eu vou. Sim. Que é metade do fundo, é decretada a falência. Aí o que é o cara que está tentando fazer o processo de volta, porque o processo foi extinto, um acordo, está lá no seu trabalho. Estou dando esse exemplo porque tem empresas que hoje fecham acordo na justiça. Sim, mas agora a nossa situação é diferente. Antes essa fechar uma acordo não cumpria, ia ficar lá lembrando, etc, etc. Hoje não, conforme a superação, tem falência. Aí vai aplicar todos os créditos da empresa, todos os parceiros. O que não é interessante para a gente, porque isso ainda mais demorado, Ricardo. Entendeu? Uma falência. Vai transformar massa falência e a gente já não vai ver conseguir esses créditos aos 8 anos para a gente conseguir o primeiro crédito. Essa vai ser O que eu queria exatamente era. Vamos ver se alguém toca em mim na nossa reunião para ser bem objetivo, tirar as dúvidas necessárias, certo? Até para esclarecer as coisas que for necessário. E a outra não pode ser tudo. Tem uma série de aspectos que, obviamente, os questionamentos eles vão fazendo a gente entender. Eu queria, por exemplo, perguntar. Você falou do débito de 21 milhões. Qual o crédito que a empresa estima hoje? É isso que eu queria. Segundo, quem são os outros credores? E aí você falou apenas dos credores trabalhistas. Quem são os outros credores da empresa Sena? Que a gente vai se manifestar sobre um plano de recuperação global, não é um plano somente no aspecto trabalhista. E daqui a pouco o crédito dos outros credores tem um crédito lá de negócio. Tem que ver já. Em princípio, as duas pessoas. Deixa eu responder essa pergunta. Eu tenho 5 credores com garantia real, que totalizam 951 mil reais. E eu tenho 187 credores quirografados, que totalizam, vamos arredondar, 20 milhões. O que são esses credores? São os bancos. Basicamente. Tem o quê? 5 credores de garantia real, que tem 858 mil, números absolutos, tá? E 187 credores quirografados, que totalizam 20 milhões, tá? 20 milhões. Qual que é o tratamento que eles vão receber? Traduzido por dirigentes sindicais. Os quirografados são credores que não têm garantia nenhuma, privilégio nenhum. São credores sem privilégio. Que não são trabalhistas. Que não são trabalhistas. O plano de a recuperação judicial é dividido em 3 classes de credores. Mas tem eles com garantia real, já tem já a garantia. Mas a garantia real ela está abaixo dos trabalhistas. Foi uma das inovações, inclusive, da legislação nova, que antes quem tinha garantia real tinha o privilégio. Hoje não, hoje ele está abaixo do trabalhista. Se sobrar, não é para isso. Mas o valor também é muito baixo. Está sendo uma empresa de serviço, não tem patrimônio efetivo. O patrimônio são os contratos. Então, na medida que você perde o contrato, você perde patrimônio. A forma de pagamento para esses credores. Uma vez liquidado o trabalhista, eu passo a liquidar as outras classes. Eu não venho concomitantemente uma situação e outra. Eu tenho que liquidar pelo menos 70% do trabalhista para passar a pagar. Por que 70%? Porque pode ter causas que eu não consiga um acordo, não consiga reduzir, enfim, são causas que continuam. A nossa ideia é liquidar, mas eventualmente não conseguimos. Não depende única e exclusivamente da empresa. Então 70% nós entendemos que seja um número razoável. E eles vão sofrer um deságio na garantia real de 50% no valor da dívida, no pé. E os credores quirografados vão sofrer um corte de 60% no pé também. A dívida sem correção nenhuma após a data do pedido. Na data do pedido foi entrado no valor estipulado da dívida, ali vai sofrer um corte. A proposta é essa. Como se vê, é muito mais danosa aos demais credores. E não pode ser diferente. O patrimônio das
vários créditos muito grandes também para você receber. Tem. A Caixa Econômica, na verdade, eles sabem Nós temos uma bastante. estimativa destinada ao credor trabalhista de 17 milhões de reais. Até isso. Nós não temos essa Mas atribuição. lá já tem algum crédito à disposição? Não. Lá nada Nós próprio. temos mais ou menos, acho que 5 milhões em valores bloqueados. E muitos credores já estão fazendo depósito na conta inicial. Vai ver, Existe uma decisão do conflito de competência do STJ e todo o valor bloqueado em juízo trabalhista tem que ser redirecionado para a recuperação. Então hoje nós Uma estimamos decisão que do tenhamos. juiz de trabalho não pode descumprir, ele tem que obedecer e mandar tudo que está bloqueado para a recuperação. E às vezes a recuperação faz os pagamentos. Nós estamos tentando Mas não tem levantar. acontecido isso na prática, né? Não tem porque eles querem a primeira aprovação do plano. Para ter a garantia que vai ser usado para aquilo. E a empresa tem antecedente por 17 milhões. Diga uma coisa, sabe? Eu vejo fazendo as anotações. Você diz que tem mais ou menos um passivo trabalhista de 18 milhões. Eu peguei a informação dela, mas vou botar 20 milhões. E nós temos também os credores. Doutor, só um parênteses, essa diferença de 18 para 20 são rescisões que ainda não ingressaram na justiça. Por isso que eu lhe disse o dado 18, que são reclamações trabalhistas. O que falta para os 20 são as reclamações que a gente tem que ainda não ingressar. Então pronto, vamos só simplificar, vamos colocar 20 milhões. Né? Tem 20 milhões de crédito de passivo trabalhista. Os credores com garantia real, você diz que tem 858, né? E os pirografados, você tem 20 milhões. Quer dizer, somando tudo, vai dar uns 40 milhões. 40 milhões de dívida. Você está entendendo? 40 milhões de dívida. Falando-se a 100%. Para um crédito de 17 milhões. É preocupante. Daí a razão do deságio. A Sena hoje ela perdeu muitos contratos, vocês sabem disso. O que aconteceu? A sua capacidade de pagamento parcelado ela é muito pequena. Hoje a empresa está no ponto de equilíbrio. O que significa isso? Não tem sobra. Se eu fazer qualquer plano pensando que sobra da empresa hoje, ele não terá a possibilidade de cumprimento. Esse valor, esses deságios, a gente estima exatamente isso. Na classe, a conta fecha a conta. A gente estima um deságio médio na vida do trabalhador algo em torno de 40%, 50% no produto com essa sistemática. Porque tem muito valor de causa, enfim. A gente imagina que isso reduz bastante. Os credores, garantia real e quilografados, também tem um deságio muito alto. Então essa dívida que era 20, ela vira 10. Na verdade, ela vira até um pouco menos, porque eu tenho 60% na outra classe. Que tira mais ou menos. Então, na verdade, ela vira 9, vamos colocar assim. Então, a minha dívida, que era 20, ela virou 9. Somado, aí vamos colocar 10 milhões, eu tenho ainda algumas coisas esparsas que teriam que completar uns 19, 20. Então, eu tenho para liquidar no plano. Tá, não consegui. Quem vai se lascar? Os quilografados. Eles são o último da fila para receber. Não deu, de acordo eles vão receber o que faltava pelo fluxo de caixa da empresa. Na medida que for sobrando recurso, vai pagar. A realidade o trabalhista é a condição prioritária. Nós não temos essa previsão trabalhista. O trabalhista é liquidação. Se não sobrar nada, Pega só sempre. Mas assim, no processo eu acho que todo mundo vai pegar um procuramento. Eu não sei se o Mauro pode responder, tá certo? Mas eu acho que seria interessante se você não quer. O doutoramento lá em cima de uma audiência para Vamos que nós tenhamos advogado classificado ações que transitaram no julgado, certo? E que os direitos do trabalhador estão estimados em 20 mil. E isso de uma ação que foi utilizada 2 anos atrás, certo? Então, não só a dívida dos trabalhadores propriamente dita, mas juros e correções.
mais sensível nisso, mas é tanto que fica possibilitada ela atender global. Tem um fato que eu já falei com o doutor Mauro, e a gente sempre teve, hoje de manhã a gente estava conversando aqui, que esse tipo de processo, além da legislação ser nova, né, já estamos discutindo isso, no nosso meio, na prestação de serviço, é um processo que tem algum ineditismo. E aí vale também uma interrogação aqui, que é o seguinte, a partir da pergunta que o doutor Helinato fez, que a conta não bate, né, e que nós sabemos que na atividade de prestação de serviço é uma conta de chegada e a conta que bate, né, a empresa cobra tanto, recebe tanto, não há desencontro de conta, né. Qual é a explicação do plano, né, para o judiciário desse desequilíbrio, ou seja, dessa dívida tão superior ao crédito? O que é que a empresa explica? Está no regulamento bancário dela, comprou pela cena, né, juros de empréstimo, etc. Quando você começa a tomar recursos de instituição financeira, você passa a trabalhar para ela. E aí gera todo o déficit. Eles sofreram muitas sanções também, os órgãos públicos, a título de juros, penalidades, etc. E foi agravando isso tudo, foi gerando isso e foi reduzindo o valor do crédito. Esse é o poder de convencimento para eliminar. E aí entra uma outra situação. As causas, se nós estivéssemos falando de decisões, nós teríamos o recurso total, nós estamos falando de reclamações. Na verdade, eu acho que decisões é o mínimo, né? O mais importante é o que, assim... Não, eu estou dizendo que o vendedor está dizendo que eu não tenho recurso para pagar integral. Porque essas reclamações trabalhistas não são os valores de rescisão. Com valor de rescisão, com certeza, eu teria para pagar. Reclamação trabalhista, isso toma uma outra proporção. Naturalmente, esse valor já é ampliado. Tanto é que, se nós fizermos a coisa de tudo, cabe dentro da conta. O que me parece que o poder de convencimento para a concessão da liminar, tá certo? Logicamente, deve ter sido esse argumento utilizado pela empresa, com todos esses argumentos. Para a concessão da liminar, poderia ser negociado até agora instituído a recuperação. Então, eu acho que esse foi o poder de convencimento. Está aí, a gente agora tem que trabalhar. Agora, para os sindicatos e para a transmissão desta verdade, é muito distante a compreensão dos nossos representados dos sindicatos. Você diz, não, a SENA entrou nesta situação por isso, isso e isso. Para a juíza ou para o juiz foi perfeito. Tanto foi perfeito que está aí. Eu falei isso aqui antes, quando a gente fez a nossa prévia, tá certo, para ouvir o teu esclarecimento, que nós temos Assembleia, tá certo? E aquilo que eu já conversei uma vez, tá certo? No nosso caso, terá que ser Assembleia. A empresa SENA, nesta Assembleia, vai apresentar efetivamente a proposta para que a gente possa convocar a categoria aonde a gente tiver condições para isso, porque logicamente que tem representados nossos que ainda não estão sobre o nosso manto, são as questões particulares, mas eles também têm o prazo